Olá, turma! Na aula de hoje vamos estudar operações aritméticas básicas na linguagem Python. Então, para isso, vou criar um novo arquivo dentro do nosso projeto aula 01, iniciar um novo arquivo, arquivo Python. Vou chamar de aula 03 e vou dar Enter. O começo da nossa aula vai ser basicamente idêntico ao da aula passada, então já vou copiar o pedido de N1 e N2. E agora eu vou colocar o N1 como float, para a gente variar float como variar tipo de dado, e vou deixar o N2 ainda como inteiro. Então, digite o primeiro valor, o input vai mostrar isso em tela e a gente vai poder também olhar, vai poder passar um valor através do input para a variável N1 já convertido para real ou ponto flutuante. A mesma coisa, a gente vai estar pedindo com esse segundo input o segundo valor, convertendo para inteiro, passando para a variável N2. E agora eu vou fazer as operações aritméticas básicas com Python e vou criar algumas variáveis associadas aqui ao contexto. Vou chamar de soma a variável que recebe a soma de N1 mais N2. Na sequência, vou chamar de, por exemplo, subtração, chamar só de sub, a diferença entre N1 e N2. Vou chamar de a multiplicação de N1 por N2. Vou chamar de a divisão entre N1 por N2. Tem como fazer uma divisão que ela tem apenas resto inteiro, na verdade apenas o quociente inteiro, me corrigindo. Eu vou chamar de D2, a divisão que o quociente é sempre inteiro, então N1, duas barras N2, para ficar mais claro. E por último, a potência, né? Vou chamar aqui de pot, o resultado da potência de N1 elevado a N2. Então, esses são os operadores aritméticos, a soma, a subtração, a multiplicação, e percebam que quando o operador de multiplicação acontece dobrado é porque eu estou trabalhando com potenciação, onde N1 é a base e N2 é o expoente. A divisão normal é com uma barra, e a divisão com quociente sempre inteiro é a divisão com duas barras. E para mostrar os resultados dessas operações aritméticas, eu vou utilizar a sintaxe do print do Python 3. Então, para isso, função print, e vou colocar aqui o resultado das operações aritméticas. Então, a soma de N1, vou melhorar aqui o contexto. Resultados. E aí eu vou colocar aqui dois pontos, N1 mais N2, sendo igual a o resultado de soma. Nesse nosso caso, a gente não vai mostrar as strings, né, N1 e N2, a gente quer mostrar os valores de N1 e N2. Então, abre chave aqui, vou abrir chave também aqui. E claro que eu quero mostrar o valor da soma. Então aqui vou abrir chave novamente. Vou colocar aqui, setar as posições, posição 0, posição 1 e posição 2. Colocando, é claro, a função format logo na sequência e obedecendo exatamente essa ordem. A primeira variável tem que ser a N1, no contexto que a gente está discutindo. A segunda posição, ou seja, a posição 1, vai ser ocupada pela variável N2. E a terceira posição, que é a do índice 2, vai ser ocupada pela função soma. Perdão, pela variável soma. Então, dessa forma, a gente vai mostrar o resultado da soma. Então, vou colocar aqui, soma, dois pontos. E agora, vou copiar aqui, vou colar embaixo, e agora colocar aqui subtração. Subtração. A subtração vai ter o mesmo contexto, mas a gente vai estar trocando a operação aqui, indicando na string que a operação é subtração. Então a gente vai estar envolvendo as parcelas N1, N2, e agora o resultado, né, tem que ser não mais a variável soma, tem que ser a variável sub.
Vou colar aqui embaixo novamente, resultado da multiplicação, seguindo aqui a ordem, multiplicação. Os números envolvidos vão continuar sendo N1 e N2, então aqui vai permanecer N1 e N2, mas o resultado tem que ser o que está armazenado na variável multi, e ele vai ser exibido exatamente nessa posição. Vamos avançar. Aqui agora vai ser a divisão. E na divisão a gente vai continuar envolvendo os mesmos números N1 e N2, mas o resultado está armazenado na variável di. Tem uma segunda divisão, então eu vou copiar essa linha, vou colar embaixo. A divisão, chamar assim divisão inteira, envolvendo ainda assim os dois números, N1 e N2, mas a variável que vai ser exibida é a variável DI2. Mais um print, onde a gente vai estar envolvendo os mesmos números N1 e N2, e aqui no resultado a gente vai mostrar o valor da potência. Agora tem que fazer algumas correções nas strings, né? Porque se a gente está mostrando aqui a multiplicação, a operação exibida tem que ser a de multiplicação. Se aqui a gente está mostrando a divisão, é claro que o operador associado tem que ser de divisão. Se aqui é a divisão inteira, por isso a variável DI2, aqui a gente tem que colocar a dupla barra. E aqui, como a gente está trabalhando com potenciação, a gente tem que colocar, poderia colocar assim, né, porque vocês já sabem que essa notação é para potência no Python, ou a gente pode colocar assim, a circunflexo indicando que a gente vai ter aqui a base elevado ao expoente, ou seja, exatamente pela ordem N1 elevado a N2, e revelando aqui o valor guardado na variável pot. Vamos então exibir o resultado dessas operações aritméticas. Um detalhe, a gente não está exibindo o conteúdo do nosso arquivo aula 3, a gente está na verdade exibindo o conteúdo da aula 2, porque eu fui diretamente em executar. Vou cancelar aqui então essa execução. Vou então levar o mouse aqui no arquivo aula 3 e vou pedir para ser executado a aula 3. Agora sim, arquivo correto sendo executado. Vou colocar aqui a primeira parcela, 4, e o segundo valor 2. Vou aumentar aqui um pouquinho a visualização. E agora vamos olhar os resultados. A soma é 4 mais 2, 6. 4 menos 2, 2. A multiplicação, 4 vezes 2, 8. A divisão, 4 dividido por 2, 2. Nesse nosso caso, a divisão inteira aponta para o mesmo resultado. E por último, teria que ter corrigido, né? Em vez de divisão, teria que ser potência. Então, 4 elevado a 2, ou seja, 4 ao quadrado, 16. Para que tudo fique corretinho, a gente só precisa corrigir aqui, que aqui tem que ser potência. Então, vamos executar novamente. Vou colocar outros dois valores, 4 e 3. Aqui fica melhor para a gente perceber a divisão, a questão da divisão inteira. Então, como 4 dividido por 3, a divisão inteira agora, pegando só o quociente inteiro, né, essa parte, né, perdão, a parte inteira do quociente, o valor é 1. Porque o resultado normal seria 1.33. E a potência, 64, agora corrigido na string. A nossa aula finaliza por aqui.